Querida igreja, eu gostaria que você acessasse a sua Bíblia ou abrisse a sua Bíblia, como eu vou fazer aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 2. Vamos continuar pensando em um Natal já realizado. Hoje é dia 26, um dia depois do Natal. Ainda cabe mensagem sobre o Natal? Ainda cabe pregações sobre o Natal? Cabe sim. Vamos falar que o Natal já está realizado. Então hoje, agora, nessa noite, vamos meditar em Mateus capítulo 2. Eu gostaria que você não tirasse a sua Bíblia do capítulo 2 de Mateus. A mensagem é basicamente o capítulo todo. Então nós vamos ler aos poucos os versículos. Então deixa aí a Bíblia aberta ou aberta aí no ambiente digital ou a Bíblia física, mas esteja com ela ao seu lado para conferir aquilo que nós vamos aprender com Cristo Jesus nesta noite. Então Mateus capítulo 2, o versículo 1 e 2 diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Amém? Querida igreja, nós vamos falar nesta noite, Natal realizado, o novo rei já chegou. Natal realizado, o novo rei, ele já chegou. Não é uma expectativa de algo que vai acontecer, é a expectativa de algo já realizado. Há quase 2000 anos atrás, aproximadamente, houve um dia de expectativa. Houve um dia em que Maria estava no seu último dia de gestação. Ali era um momento de esperar. Mas chegou o dia em que Jesus veio ao mundo, em que Maria deu à luz ao Senhor Jesus. A partir daquele momento, não era mais esperar a chegada deste rei, do Senhor Jesus, mas era já ter a convicção de que ele já veio, de que ele já chegou, já foi realizado. Por isso, nós vamos falar de um Natal já realizado. O novo rei já chegou. Querida igreja, nós temos o Natal como um bem já realizado. Nós temos o Natal como uma comemoração, como foi dito pela manhã em cultos passados também, de algo já realizado, algo que Deus fez, e por isso comemore muito todos os natais que você tiver oportunidade. Não se canse de mandar mensagens, de dizer para pessoas, de escrever em cartões de Natal, que as suas mensagens sejam: Deus enviou seu filho, Deus enviou seu filho, já aconteceu, já se materializou, já se realizou. Não é algo para se esperar, é algo para se comemorar. Jesus, ele já veio, Jesus, ele já se fez presente. Querida igreja, mas nós temos aqui uma coisa diferente. Nós temos no relato de Mateus a chegada, o nascimento de Jesus, e a primeira menção sobre Jesus que aparece aqui nesse relato, que foi no texto que nós lemos, é Jesus sendo chamado de rei. Nós temos, inclusive, um interessante paralelo, porque aqui vai dizer no versículo 1 que nos dias do rei Herodes. Então, primeiro é mencionado o rei que já existia, o rei Herodes. Nos dias do rei Herodes, o que acontece? Alguns magos vindos do Oriente, eles chegam na terra de Israel com a seguinte notícia, aliás, com a seguinte pergunta: onde está? Cadê? Aonde que está o recém-nascido rei dos judeus? Já nasceu. Eles não vieram dizendo assim: qual é o lugar que ainda vai nascer o rei? Eles não vieram dizendo: onde que está a mulher gestante que há de dar à luz ao rei dos judeus? Mas eles chegaram dizendo: aonde que está o recém-nascido? Ele já nasceu. Aonde que está o recém-nascido rei dos judeus? O rei chegou. Eu gostaria de lembrar que não apenas pela boca desses gentios, mas na própria revelação,
do anjo a Maria foi anunciado que Jesus seria rei. Então nós temos na abertura de Mateus, Jesus sendo chamado de rei, mas lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no texto da Anunciação, quando o anjo fala com Maria, ele já diz que Jesus, o seu filho, estava destinado a ser rei. Então nós lemos em Lucas, no capítulo 1, no versículo 31 ao 33, a seguinte mensagem do anjo para Maria: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então nós temos a palavra trono, a palavra reinará e a palavra reinado. Então quando o anjo fala com Maria, ele diz: o seu filho que há de nascer, ele vai ser o rei. Apesar de não termos ali o termo rei, mas fala que Deus vai lhe dar o trono, fala do seu reinado, fala que ele reinará. E no texto de Mateus nós temos a chegada destes homens, desses estrangeiros que chegam falando aonde que está o recém-nascido rei dos judeus. Na revelação para Maria, expectativa. Você vai dar à luz a um filho que será o rei. Na chegada aqui em Mateus dos magos do Oriente, já se dá como realizado. Aonde que está o recém-nascido rei dos judeus? Mas nós vamos encontrar um problema aqui, que é o problema que o versículo 1 já revelou. No versículo 1, lá de Mateus capítulo 2, diz que foi nos dias do rei Herodes. Então, eu quero que vocês já percebam como esse texto, inspirado pelo Espírito de Deus, ele está construído de um modo que mostra um conflito que nós vamos analisar aqui nessa noite, que é o conflito do rei que já existia contra o rei que chegou. Então, um rei já existia nos dias do rei Herodes. Chega uma mensagem: aonde que está o recém-nascido rei? Então, nós temos aí um problema muito sério a ser tratado e pensado. Como que pode coexistir dois reis? Não há como. Ou você tem um rei, ou você tem a destituição de um rei para que o outro assuma o controle, assuma o poder. Não dá para coexistir dois reis. Isto não é aceitável, não tem como existir dois reis. E aqui nós já temos que pensar e refletir nos significados mais abrangentes que essa palavra pode nos representar. Nós temos, por exemplo, Jesus ele vai no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 11, ele vai chamar o diabo de o príncipe deste mundo. Lá em Coríntios, o diabo é chamado do Deus deste século. Nós temos muitos textos que apontam o reino das trevas, quando diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, como foi pregado naquela série de Colossenses. Então nós temos já aqui um primeiro paralelo muito interessante a ser feito, porque o reino de Deus não pode coexistir com o reino do príncipe deste mundo, com o Deus deste século, com o império das trevas. E aqui já fica o primeiro desafio. Ou a nossa vida se identifica com o Rei Jesus, com o reino de Deus, ou a nossa vida se identifica com o príncipe deste mundo e com o reino das trevas. Mas os dois reinos não têm como coexistirem, eles vão estar em conflito. E este conflito que se dá numa dimensão cósmica, numa dimensão espiritual, numa dimensão muito além do que os nossos olhos veem, como foi dito hoje pela manhã, quando nós pensamos no dragão lá do Apocalipse, que tenta devorar o menino, quando nós pensamos nas potestades do ar, do príncipe das trevas, no reino das trevas, então, num ambiente espiritual, numa dimensão espiritual, algo que vai além da nossa percepção física, já havia essa batalha do reino de Deus, suplantando, derrotando, vencendo o império das trevas. Mas isso vai ser exemplificado fisicamente, literalmente, no reino do rei Herodes contra o recém-nascido
Rei dos judeus. Por isso, a primeira coisa que nós vamos pensar, baseado aqui em Mateus capítulo 2, é que quando o novo rei chega, o antigo se incomoda. Eu vou repetir. Quando o novo rei chega, o antigo se incomoda. Vamos ler então agora os versículos 2 e 3, aí de Mateus capítulo 2 mesmo. Diz assim a palavra do Senhor. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então a primeira coisa que nós temos que pensar aqui é que quando surge um novo rei, o rei antigo ele vai ficar incomodado. Nós lemos aqui no texto bíblico que o rei Herodes ele se alarmou. Nós temos uma outra versão, uma outra tradução que coloca que o rei Herodes se perturbou, que ele ficou perturbado. Uma boa palavra para utilizar junto do termo alarmou seria o termo pânico. É como se Herodes tivesse entrado em pânico com a notícia, olha, chegou um novo rei. Herodes, ele foi um rei muito cruel e com muitos problemas pessoais, psicológicos, emocionais. Então, quando nós lemos que o rei Herodes se alarmou, é porque ele foi pego meio que de surpresa. O rei Herodes já estava no final do seu reinado, ele é chamado na história de Herodes o Grande. Então, nós vamos ver que esse rei Herodes vai morrer neste mesmo capítulo, na infância de Jesus, no começo da infância de Jesus, e nós lemos que lá na frente, quando Jesus vai ser julgado por Pilatos, nós lemos sobre outro Herodes. Nós lemos de um Herodes que mandou matar João Batista, o Herodes que vai tentar entrevistar Jesus, aquele é outro Herodes. Este Herodes é pai daquele. Houve vários Herodes na história, mas este primeiro Herodes é tido como possivelmente o mais cruel dos Herodes que existiram. Infelizmente, uma família com muita violência, com muita crueldade. Mas este Herodes, ele fica alarmado. Por que ele fica alarmado? Nós conhecemos pela história, não está na Bíblia, mas as descrições históricas desse rei Herodes diz que era um rei que vivia em pânico, era um rei que vivia com medo. Por exemplo, certa vez, ele foi convidado para ir para Roma, para conversar com o imperador romano. E ele, com medo de que sua esposa o traísse, ele mandou assassinar a sua esposa antes da viagem, só porque ele tinha medo que a sua esposa o traísse em sua ausência. Um outro exemplo, como esse rei ele era cruel e terrível, ele pretendia mandar os netos para estudarem em Roma. Quando alguém sugeriu para ele, os seus netos em Roma vão ficar amigos do imperador, vão conspirar contra você e vão tomar-lhe o trono. E ele mandou matar 2 dos seus netos. Antes de morrer, ele mandou também assassinar o seu filho primogênito. A sogra dele ele mandou matar, uma das sogras, ele foi casado 9 vezes. Esse rei Herodes ele era um rei cruel. Por muito pouco ele se alarmava, com medo de perder o trono. Então, quando ele escuta a notícia que chegou, que nasceu alguém destinado a ser rei, ele fica em pânico, ele fica alarmado. Isso já tem um primeiro significado muito importante para nós, que a chegada do Evangelho, a chegada do reino de Deus, a chegada do Senhor Jesus, ou seja, o Natal. Natal é nascimento, já aconteceu. A vinda de Jesus causa pânico no reino das trevas. A presença de Jesus, ela vai causar pânico no reino das trevas. Não se iluda, não se iluda. Os reinos da terra, eles estão em grande parte influenciados por poderes malignos. Nós lemos em 1 João, no capítulo 5, nós vamos encontrar que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Nós lemos hoje pela manhã em Apocalipse 12 que o diabo é chamado de o sedutor de todo o mundo. Não é de algumas pessoas do mundo, é todo o mundo está seduzido por Satanás. Nós lemos em 1 João que o mundo
inteiro jaz no maligno. Existe um poder das trevas sobre o mundo, sociedade, o mundo que é afastado, à parte de Deus. Não se engane, reis, governantes, imperadores, presidentes, existe uma influência, um poder maligno, independente da ideologia política que exista. Mas nós vamos encontrar em toda a história do povo de Deus que a presença dos servos de Deus, a presença do povo de Deus, a presença de Jesus, ela causa incômodo nos reinos da terra. Porque muitas vezes o reino da terra, os reis dessa terra, eles acabam de braços dados com o rei das trevas. Por isso que a presença de Jesus, ela é algo alarmante. O povo de Jerusalém ficou alarmado justamente pela expectativa messiânica, mas também com medo do que Herodes poderia fazer com o anúncio da chegada de um novo rei. Nós vamos encontrar na história, por exemplo, Elias, que é chamado por Acabe, o rei de Israel, de perturbador de Israel. Elias era o profeta de Deus, era o homem de Deus. E quando o rei Acabe o encontra, diz, vem aí o perturbador de Israel. Nós vamos encontrar Jeremias, um profeta do Senhor, sendo lançado no calabouço, sendo perseguido, sofrendo atentados contra a sua vida. Nós vamos encontrar o profeta Micaías, que foi ferido e colocado no calabouço. Nós vamos encontrar na história do povo de Deus no Antigo Testamento a maioria dos profetas sendo perseguidos pelos reis. Por quê? O reino de Deus, ele causa pânico no reino das trevas, porque o reino de Deus, ele é luz, e a luz incomoda as trevas. O Natal chegou, o Natal significa pânico no reino das trevas. A presença de Jesus, ela é provocadora. A presença de Jesus, ela é intimidadora. A presença de Jesus, ela incomoda, ela provoca. A presença de Jesus, ela desafia. A presença de Jesus, ela faz com que o homem se encare no espelho da verdade e veja as suas corrupções. E aí, neste momento, ele só tem duas opções. Ou ele endurece o coração e se afasta mais de Deus, ou ele reconhece que ele é pecador, ele se dobra diante de Jesus, o verdadeiro Salvador. Nós vamos encontrar em Lucas capítulo 2, versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Ser alvo de contradição. Igreja, isto ainda não mudou. Jesus é alvo de contradição, porque Jesus é aquele que desafia as culturas e os princípios deste mundo, porque Jesus é aquele que reflete, é aquele que mostra a face de Deus, é aquele que revela quem Deus é. As Escrituras dizem que nele nós temos a expressão exata de quem Deus é. E quando Jesus chega, o rei deste mundo e os reinos deste mundo, eles têm que ficar alarmados, pois a verdade está sendo revelada. Nós vamos encontrar ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no versículo 1 e 2, um texto muito curioso sobre a pessoa de Jesus. Então nós lemos lá na infância que Jesus seria alvo de contradição. E nós lemos agora, levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Olha agora que texto precioso, verso 2. E ali passaram a acusá-lo, dizendo, encontramos este homem pervertendo a nossa nação. Olha que acusação, Jesus estava pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. O Rei. A presença do Rei Jesus significava perversão para os reis deste mundo, para o imperador César Augusto, para o governante Pilatos, para o rei Herodes.
A palavra perverter, ela tem o sentido de mudar, ela tem o sentido de transformar, ela tem o sentido de fazer uma alteração. Quando Jesus aparece na vida de alguém, quando Jesus entra na nossa vida, ele nos muda, ele nos transforma. E isso para o reino das trevas nada mais é do que perversão. É perverter o reino das trevas. A presença de Jesus, a chegada do novo rei, ela significa pânico, ela significa incômodo para o reino das trevas. É muito preocupante quando a igreja não incomoda. Quando o evangelho deixa de causar incômodo aos reis dessa terra, ou está tendo um grande avivamento e todos estão se voltando para o evangelho, ou a igreja precisa se consertar, se alinhar, pois a vida da igreja, que reflete a luz do evangelho, ela vai provocar as trevas deste mundo. Não é provocar no sentido de criar ódio, criar contenda, nada disso. Basta uma vida que busca a santidade. Basta uma vida que tente se aproximar dos princípios do Evangelho. Basta isso. E os reis deste mundo já se sentirão provocados. A presença de Jesus, ela é contraditória para os princípios deste mundo, pois o Evangelho é o Evangelho do amor. É o evangelho que ensina a amar o inimigo. É o evangelho que ensina o princípio do perdão. É o evangelho que ensina a não se apegar com as riquezas dessa terra. É o evangelho que ensina a não ajuntar tesouro na terra. É o evangelho que ensina a se dedicar ao evangelho, a educar os filhos nos princípios de Cristo Jesus. É um evangelho que ensina a olhar o outro como irmão, a amar o outro como a si mesmo. A presença do evangelho, ela confronta e ela incomoda os princípios egoístas, os princípios deste mundo, que são princípios centrados em si mesmo. Quando o novo rei chega, o antigo tenta combatê-lo. Então, primeira coisa que nós falamos, quando o novo rei chega, o antigo se incomoda. Segunda coisa, quando o novo rei chega, o antigo tenta combatê-lo. Vamos agora perceber a estratégia do rei Herodes. Eu prometi ler bastante versículos aqui do capítulo 2 de Mateus. Igreja, Herodes, como todo, entre aspas, bom político, né? Não é bom político, seria mal político. Herodes, como todo mal político, ele vai utilizar de várias estratégias, ele estava no poder, para tentar combater o Senhor Jesus, a chegada desse novo rei. Vamos perceber o que as reações do rei Herodes diante do chegado rei Jesus. Primeiro, nós temos o alarme, que nós já lemos aí no versículo 3, quando diz que Herodes se alarmou, ele ficou alarmado, ou seja, ele entrou em pânico. Então essa é a primeira reação de Herodes, ele fica alarmado, ele fica em pânico com a notícia que chegou um novo rei. Essa é a primeira reação dele. A segunda reação dele é muito curiosa e, como eu disse, parece reação de políticos mesmo. A segunda reação dele é colaborar na investigação sobre a chegada de Jesus. Vamos ler o versículo 4? Leiam comigo aí o versículo 4. Então, convocando, quem é que convoca? É o rei Herodes. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Olha que curioso, o rei Herodes, ele começa a colaborar na investigação para descobrir aonde vai nascer o rei Jesus. Herodes não era instruído nas escrituras. O que ele faz? Ele convoca os escribas, ele convoca os sacerdotes e diz: eu quero que vocês pesquisem, eu quero que vocês me digam, eu quero que vocês expliquem aonde vai nascer o Cristo, aonde vai nascer o Machia, o ungido, aquele que foi prometido que vai ser o descendente de Davi, o filho de Davi, o legítimo herdeiro do trono. Herodes aqui, ele parece até uma boa pessoa, né? Ele está ajudando na investigação para descobrir aonde haveria de nascer esse novo rei.
Nós temos uma terceira reação de Herodes, que vai ser tentar manipular e controlar a situação, né? Nós vamos ler aí no versículo 7 e 8. Vamos ler o versículo 7 e 8. Com isto, Herodes, tendo chamado, olha só, secretamente os magos, inquiriu deles com precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os, quem que envia a igreja? É o próprio Herodes. Chamou secretamente, perguntou os detalhes e envia-os a Belém. Disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Infelizmente, como todo mal político, não vou dizer mais bom político, mas todo mal político, ele tenta tomar o controle da situação e manipular os acontecimentos. O Herodes, quando ele percebe que ele não tem nas mãos ainda esse recém-nascido novo rei dos judeus, o que ele faz? Ele começa a colaborar, mas tudo isso não passava de engano. E ele começa a tentar manipular esses profetas gentios, esses estudiosos do mundo gentil, que chegou com a notícia de que, pelas suas escrituras, pelos seus conhecimentos, pelos sinais que eles observavam nos céus, um novo rei havia nascido, o rei dos judeus. Herodes, no lugar de ficar bravo, de xingar, de blasfemar e falar, não, eu que sou o verdadeiro rei, ele começa a manipular a situação. Ele chama, ele mostra que é amigo, ele ajuda esses magos na investigação, chamando os sacerdotes, os escribas na investigação. Depois, se fazendo de amigo, ele chama aqueles homens e diz, olha, secretamente, em segredo, eu quero que vocês vão a Belém, pois nas escrituras dizem que é em Belém. Então vai com cuidado, com muita diligência. Eu quero que vocês procurem com muito cuidado aonde que está esse menino. E quando encontrar, voltem para mim e me diga para que eu possa ir adorá-lo. E veja que Herodes ainda pergunta a exatidão do tempo em que a estrela apareceu. O que Herodes está fazendo é tentando manipular, controlar os acontecimentos. Isso nada mais é do que a sutileza do reino das trevas. Isso nada mais é do que as atitudes sutis dos reinos deste mundo que tenta, de alguma forma, fazer com que o evangelho entre em contradição, fracasse, que tenta vencer a presença do reino de Deus. Nós temos ainda a mentira e a dissimulação de Herodes. Nesse mesmo versículo que nós lemos, no versículo 8, nós lemos ali no finalzinho que ele diz para os magos, olha, eu quero que vocês me digam aonde que está esse menino para que eu vá adorá-lo. Então agora ele usa da dissimulação e da mentira. Porque nós sabemos que a intenção de Herodes era matar o menino, não era adorar. Mas ele está dizendo, procura. Aí vocês me falem, porque eu preciso ir lá adorar. É dissimulação, é um engano, é a mentira. Então esse é o Herodes, um homem literal que existiu. Pela manhã nós vimos a mensagem sobre o grande dragão, que é a antiga serpente, que é chamado em João de pai da mentira. E quem está mentindo aqui é o rei Herodes, tentando manipular, tentando controlar, com a intenção de matar o menino. Lembra do dragão que queria matar o menino? Olha agora esse Herodes tentando armar uma cilada para conseguir prender, para conseguir matar Jesus e sua família. Nós temos então a mentira, a dissimulação, a armadilha, a cilada. Isso era uma armadilha que Herodes estava preparando. Imagina os magos voltando e contando para Herodes, e Herodes enviando soldados para capturar o menino Jesus com sua família e talvez até mesmo massacrar e matar estes reis magos, né? Esses magos do Oriente, né? Tradicionalmente chamados de reis, ainda que a Bíblia não os trate assim. E por fim, este rei maldoso, ele vai usar da violência. Nós vamos encontrar no versículo 16.
Versículo 16, nós lemos assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se. Olha que palavra curiosa, né? Enfureceu-se. Vocês conseguem lembrar daquele dragão que nós pregamos pela manhã, cheio de cólera, cheio de fúria, irado, né? Nós temos aqui a fúria de Herodes. Herodes enfureceu-se grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Veja como Herodes ele foi manipulador, controlador, ele foi alguém que soube muito friamente se conter, né? Em dizer que desejava matar o menino, ele tenta controlar e pegar o máximo de informação que tem, mas ele acaba iludido e nessa fúria, quando ele descobre, ele usa da violência. Querida igreja, eu quero que vocês percebam o perigo que está presente nessa sequência de textos que nós lemos sobre Herodes. O reino das trevas, o dragão, a serpente, o inimigo do povo de Deus, ele age de diferentes formas. Nós temos o inimigo agindo com sutilezas, com dissimulação, de modo implícito. E quando ele não consegue, ele age de forma explícita. Ele parte para a violência, ele parte para o ataque. Qual é mais perigoso? O ataque direto ou o ataque sutil? Veja agora a presença desse vírus, né, o Covid ou qualquer outro vírus. Nós não o vemos, mas sabemos que ele existe. E ele se aproxima de nós sem que nós o vejamos. Existe, é claro, durante a história da igreja, as perseguições abertas, como ainda hoje acontecem. Cristãos sendo decapitados na Síria, cristãos sendo perseguidos pelo Estado Islâmico, cristãos sendo perseguidos na Coreia do Norte ou em tantos outros lugares em que o Evangelho tem chegado. Essa é a perseguição aberta, essa é a perseguição explícita, essa é a ordem enfurecida para matar. Mas talvez mais perigoso do que isso seja as sutilezas do inimigo, que tenta adentrar no meio do povo de Deus para causar discórdia, para causar divisão, para causar ruptura. Veja agora, em épocas de eleição, quantos irmãos se separam com brigas, com discórdia. Nós não vemos o ataque do inimigo de fora. Nós pensamos que o ataque do inimigo são apenas as grandes perseguições promovidas contra o povo de Deus. Mas muitas vezes nós não percebemos o ataque sutil. Nós não percebemos muitas vezes a palavra de Herodes infiltrada em nosso meio, querendo gerar morte, querendo armar ciladas, querendo armar divisão na casa do Senhor. Portanto, estejamos atentos, pois a chegada do rei provoca a reação de combate do antigo rei. O antigo rei que nós servíamos antes de conhecermos Jesus, ele não está nada satisfeito com a nova Jerusalém, ele não está nada satisfeito com a sua vida devotada a Jesus. O antigo rei, o rei das trevas, ele não está nada feliz com a presença de uma igreja que proclama o Evangelho. E não pense você que é apenas as formas mais abertas de perseguição que está nas armadilhas do diabo. As Escrituras nos informam para tomarmos cuidado sobre as ciladas do adversário. O adversário, ele está vencido, mas lhe resta pouco tempo. E nesse pouco tempo que resta, ele tenta armar ciladas, ele tenta dividir a igreja, ele tenta fazer com que nós caiamos em pecado, com que nós nos afastemos uns dos outros. Portanto, nós precisamos tomar cuidado, pois a chegada do rei provocou uma reação de combate do antigo rei. Mas não se preocupe, se apegue ao rei Jesus e esteja com os olhos abertos para perceber a reação do inimigo. Querida igreja, uma terceira coisa que eu quero dizer para vocês. Então, nós falamos que quando o novo rei chega, o antigo se incomoda. Quando o novo rei chega, o antigo tenta combater. Quando o novo rei chega, o antigo tem que sair. O antigo tem que sair. Nós lemos em Mateus capítulo 6, versículo 24, quando Jesus diz que ninguém
pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Comemorar o Natal, lembrar do Natal, festejar o Natal, significa anunciar, como fizeram esses magos do Oriente, aonde está o nascido rei. Aonde está o nascido rei. Se você comemora o Natal, você está dizendo que Jesus é rei. Mas se você tem Jesus como rei, você tem que abandonar o jugo do antigo rei. Agora a sua vida pertence a Jesus. O antigo rei tem que sair. Portanto, agora devote a sua vida apenas a Jesus. Nós temos o Natal sendo lembrado e comemorado quase que no mundo inteiro. Mas grande parte das pessoas estão festejando, estão fazendo ceias, estão estourando champanhe, estão comemorando, mas nem todas estão se curvando diante do Senhor Jesus para adorá-lo e tê-lo como Rei e Senhor de suas vidas. O antigo rei tem que sair. O antigo rei, o rei Herodes, o rei maligno, ele vai se dar por satisfeito se você apenas comemorar o Natal, mas não servir a Jesus. É preciso servir a Jesus. Por isso que nós temos um grande desafio no livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 14 e 15. Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15, é uma palavra de desafio para nós. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade. Integridade é de forma inteira. E com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué fez um desafio, e eu gostaria de bradar para o Brasil inteiro. Eu gostaria de que a minha voz fosse ouvida por todos os lares que de alguma forma celebraram o Natal. E o que eu gostaria que eles ouvissem é justamente o desafio de Josué. Escolhei hoje a quem vocês vão servir. Porque nós anunciamos o nascimento de um rei. E Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. E Josué está clamando, escolhei hoje quem vocês querem servir. Vocês querem servir o Rei dos Reis? Vocês querem se devotar integralmente ao Senhor? Porque não dá para servir pela metade. Nós temos que tomar Jesus como Rei, como o Senhor da nossa vida. Esses magos que vieram do Oriente, quando eles entram na casa, eles vão se prostrar e eles vão adorar Jesus. Eles não vão adorar a estrela, eles não vão adorar Maria, eles não vão adorar José, eles não vão reparar no entorno. O olhar deles estava em Jesus, no Rei que nasceu. Quando o Rei chega, um novo Rei chega, o antigo tem que sair. Nós não pertencemos mais ao reino deste mundo, mas muitas vezes nós queremos viver nos padrões dos reinos, do reino deste mundo. Isso não é uma particularidade sua ou minha. Eu quero lembrar para vocês um texto que já foi pregado aqui. Certa vez os discípulos brigavam e discutiam para ver quem seria o maior dentre eles. Vocês se lembram disso? Certa vez, a mãe de Tiago e João chega para Jesus e diz, Senhor, será que você pode colocar um dos meus filhos à sua direita e outro à esquerda? E nós lemos que surgiu uma grande briga, uma grande contenda entre os discípulos de Jesus. E Jesus os chama e Jesus diz, os reis deste mundo exercem autoridade e dominação sobre os seus súditos. Mas entre vós não será assim. Aquele que quiser ser o maior será o servo de todos.
pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ter Jesus como rei significa romper com os princípios deste mundo de trevas e maligno. Veja que entre os discípulos de Jesus, ainda havia desejos que estavam em concordância com os reinos deste mundo. Mas Jesus os corrige dizendo: entre vós não será assim. Quando o novo rei chega, a lei do reino também chega. A lei do reino é o sermão da montanha. A lei do reino é as parábolas de Jesus. A lei do reino é o evangelho eterno. Agora, na nossa vida, deve ecoar com força os princípios do Espírito de Deus. Mas se a nossa vida estiver atrelada aos princípios do mundo, nós estamos cedendo trono para o Herodes, nós estamos cedendo trono para o reino deste mundo. Nós temos que lembrar que o Natal, ele já aconteceu, o novo rei já chegou, e nós temos que dar as costas para o rei deste mundo de trevas. Uma quarta coisa que eu quero dizer. Então vamos relembrar? Quando o novo rei chega, o antigo se incomoda. Quando o novo rei chega, o antigo tenta combater. Quando o novo rei chega, o antigo tem que sair. Quando o novo rei chega, o mais forte vai prevalecer. Quando o novo rei chega, o mais forte vai prevalecer. Igreja, este Herodes que é mencionado aqui, ele foi chamado de Herodes o Grande. E não é à toa que ele ganha esse nome de Herodes o Grande. Eu pensei em trazer para a igreja uma imagem para ser projetada, mas eu acabei não trazendo. E é sobre o palácio de Herodes. Em Israel, em Jerusalém, o prédio mais importante era o Templo de Jerusalém. O segundo prédio mais importante era o Palácio de Herodes. E Herodes não tinha só um palácio, Herodes tinha vários palácios. Herodes ele mandou construir verdadeiras fortalezas, torres fortificadas. Herodes ele foi um grande construtor. Não é à toa que ele é chamado de Herodes o Grande. Ele era poderoso. Apesar de Herodes estar submetido ao Império Romano, então nós tínhamos César Augusto, que era o imperador de todo o Império Romano, com as regiões distribuídas ou para governantes que Augusto colocou, que César Augusto colocou, para ser mais específico, Otávio, Otaviano Augusto colocou, ou alguns lugares que ele cedeu, que ele concedeu certa autonomia. Então Herodes governava toda a região de Israel, mas dependendo de Roma. Mas mesmo assim, ele tinha grande poder. Ele tinha em suas mãos palácios, ele tinha em suas mãos exército e cavalaria. Ele era um homem muito poderoso mesmo. Aí eu pergunto para você, quem vai vencer o confronto? O menino que nasceu numa estrebaria? Nós temos aqui uma representação da manjedoura vazia. Será que o menino que não tinha lugar para ele na hospedaria, que nasceu numa manjedoura, será que esse menino, esse nazareno, lembra da frase, poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que esse menino pobre, ele vai conseguir vencer o poderoso rei Herodes? Lembrando do culto da manhã, será que o menino pode vencer o dragão? Com a chegada de um novo rei, o mais forte é o que vai prevalecer. Igreja, e já se passaram quase 2000 anos. Herodes morreu. Herodes morreu lá no verso 19. Vamos ler o verso 19, só para ficar acentuado essa verdade aí do capítulo 2? Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo. O verso 19. Tendo Herodes morrido, só essa frase.
Herodes, nesse capítulo, fica alarmado, nesse capítulo se enfurece, nesse capítulo dissimula, nesse capítulo mente, nesse capítulo manipula, nesse capítulo manda matar as crianças, nesse capítulo morre. Herodes morreu. Jesus sobreviveu. Quase 2000 anos. Poucas pessoas sabem quem foi Herodes. Na igreja, a maioria das pessoas vão confundir o Herodes avô, que é esse, o Herodes filho, que é o que mandou matar João Batista, o Herodes neto, que é aquele que aparece lá nos textos do julgamento de Paulo. A maioria das pessoas não vão nem saber direito distinguir qual Herodes nós estamos tratando. Reis, faraós, governantes, imperadores foram tombando, foram ficando pelo caminho, foram sendo esquecidos. Mas Jesus continua celebrado, Jesus continua falado. O reino de Herodes, depois que ele morreu, na verdade, encolheu. Herodes, ele governava todo Israel. Quando ele morreu, o seu reino foi dividido em 4 regiões. O poder de Herodes só diminui. Mas o poder do reino de Deus só cresce. O poder do reino de Deus chegou no Brasil. O poder do reino de Deus chegou aqui no Tatuapé, chegou na Vila Carrão, chegou na nossa vida. O reino de Deus continua em expansão, continua em crescimento. Jesus continua celebrado. Quem é o mais poderoso? Quem é o mais forte? Herodes morreu. E a palavra de Deus prevaleceu. Igreja, nós vamos encontrar ainda algumas verdades que eu quero dizer. Nós já vamos ler um texto. Nós temos Jesus sendo chamado de rei em Mateus apenas 2 vezes. A primeira vez nós lemos aqui, logo no versículo 2, quando é perguntado aonde que está o recém-nascido rei dos judeus. Pensa comigo, Jesus é aquele que nasceu numa situação adversa, nasceu na estrebaria, nasceu peregrino, nasceu sem um quarto de hospedagem. Imagina o drama dessa família que foi obrigada a se deslocar. E Jesus vem ao mundo em toda essa tensão de imperialismo do poder romano. Mas Jesus, ele nasce nessa situação tão complicada para um parto, mas ele sobrevive à situação. Depois vem Herodes e manda matar todos os meninos de Belém. Jesus sobrevive ao genocídio. Jesus é obrigado a morar no Egito, a viver um tempo no Egito. Jesus sobrevive lá. Jesus volta e a família de Jesus vai morar em Nazaré. Jesus mora em Nazaré, uma cidade muito pobre, um vilarejo muito pobre. O pobre Jesus morando na pobre Nazaré. E Nazaré era uma vila da Galileia. E Galileia era um local excluído. Lembra do texto de Lucas, capítulo 4, que chama a Galileia, isso desde Isaías, a Galileia dos gentios? Jesus, ele cresce excluído na excluída Galileia, porque a Galileia do norte, Jerusalém é do sul. Jesus, ele sobrevive a tudo isso. Depois Jesus começa a pregar. Ele começa a pregar intensamente. Quem que é Jesus? Ele é o rei. Ele prega intensamente a chegada do reino de Deus. Ajunta discípulos, ajunta seguidores, cura enfermos, expulsa demônios, faz milagres. Mas depois vai para Jerusalém, é crucificado, é julgado, é traído e é morto. A imagem de rei levou Jesus à morte. Vou repetir. A imagem de rei levou Jesus à morte. Nós já lemos no texto de Lucas que Jesus é acusado, vocês se lembram? Perverter a nação, proibir pagar impostos e se declarar o Cristo, o rei. Lembram? Nós já lemos isso. Mas vamos conferir na descrição de Mateus. Eu disse que Mateus chama Jesus de rei apenas 2 vezes. Nós lemos lá no versículo 2 e agora Mateus capítulo 27, versículo 37. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Esse é o motivo da crucificação de Jesus.
Então colocaram em cima da cabeça de Jesus escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Não é interessante como Mateus descreve o Evangelho? Porque é exatamente a mesma frase dos reis magos, dos magos do Oriente. Quando eles chegam, eles dizem: aonde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Quando Jesus morre, em cima da sua cabeça escrito estava: Jesus, o Rei dos Judeus. É as duas únicas vezes que Jesus aparece chamado de rei no Evangelho de Mateus. Mas no Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar que ele é crucificado, que ele é morto, mas a morte não pôde detê-lo. Nós vamos ler lá no capítulo 28, no versículos 5 e 6. Versículos 5 e 6, Mateus 28, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E esse Jesus termina o Evangelho sem usar a palavra rei, mas com poder acima de todos os reis. Por isso que nós lemos no capítulo 28, no versículo 18 de Mateus, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, repetindo o subtítulo da mensagem: quando o novo rei chega, o mais forte vai prevalecer. O menino não pôde ser morto pelo rei Herodes. O menino sobreviveu ao genocídio. O menino sobreviveu à pobre Nazaré. Ele sobreviveu à excluída Galileia. Ele sobreviveu à traição de amigos. Ele sobreviveu a todas as intempéries e tentações que pode ter sobrevivido sobre a sua vida. E lá na cruz ainda ele deu o brado do está consumado, cumprindo até o fim a obra que Deus lhe deu. E mesmo morto, a morte não pôde detê-lo. E o anjo vai dizer: vocês estão buscando a Jesus que foi crucificado? Ele não está aqui. Pode olhar, está vazio. E esse Jesus aparece, poderoso, como rei, não como rei, mas como rei dos reis. E ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A chegada do novo rei significa que apenas um vai prevalecer, o que for mais poderoso. Apenas Jesus sobreviveu às tentações, às provações, à morte e ressuscitou poderoso. Nem a morte pôde detê-lo. Igreja querida, nós estamos falando de um Natal já realizado. Esse rei já veio, esse rei que incomoda, esse rei que pode ser perseguido, pode ser odiado, ele pode ser preterido, ele pode ser excluído, mas ele é o rei poderoso, ele é o rei que nada pode detê-lo, ele é o rei glorioso. Se você o serve, ele é senhor da sua vida e o poder dele está sobre você, e o poder dele está sobre a nossa igreja, e o poder dele paira sobre a nossa vida. Ele é rei dos reis, o novo rei chegou, o Natal já está realizado. Igreja querida, último item para nós terminarmos a nossa mensagem. Quando o novo rei chega, os seus súditos sofrem e vencem com ele. Parece agora uma grande concordância com a imagem da manhã daquela mulher que é poderosa e ao mesmo tempo se sente frágil com dores de parto e tormento. Eu vou repetir. Quando o novo rei chega, seus súditos sofrem e vencem com ele. Eu quero mostrar um pouquinho primeiro do sofrimento dos súditos do rei. Você é súdito do rei? Você serve ao Senhor Jesus como rei da sua vida? Vamos ver um pouco do sofrimento dos súditos do rei. Nós vamos ler no versículo 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho. Igreja,
não era apenas a vida de Jesus que estava em perigo. Herodes queria matar Jesus. Mas vocês acham que a família de Jesus seria poupada? Você acha que esses servos, esses magos do Oriente seriam poupados? Eu não contei tudo sobre a vida de Herodes. Só para vocês terem uma ideia como esse Herodes era maligno, vou contar só mais duas coisas. Herodes mandou matar 45 pessoas do Sinédrio. O Sinédrio tinha cerca de 71 pessoas. Mais da metade do Sinédrio judeu ele mandou matar. Uma outra história que não se realizou, mas é verdade. Herodes ele era tão odiado que ele sabia que quando ele morresse, ninguém iria chorar. Pelo contrário, iriam festejar. Herodes ele mandou prender pessoas piedosas de Israel, pessoas que eram homens dignos, homens honestos, e ele deixou uma ordem. Quando eu morrer, eu quero que sejam executados estes homens que são tidos como homens bons e piedosos. Porque eu sei que o povo não vai chorar por mim, mas eu quero que no dia da minha morte tenha lágrima em Israel. Felizmente, essa ordem de Herodes não foi cumprida, pois ele já estava morto. Esse Herodes ele era muito maligno. Não era só a vida do menino Jesus que estava em perigo, a vida de Maria, a vida de José, a vida dos familiares. Nós temos esse Herodes mandando matar todos os meninos. Jesus ele disse que se o mundo vos odeia, não é nenhuma surpresa, porque primeiro odiaram o próprio Jesus. Jesus ele vai dizer, se fizeram isso comigo, o que farão com vocês? O mundo odeia Jesus e vai odiar os que estão do lado de Jesus. Jesus foi perseguido. Aqueles que andam com Jesus poderão padecer perseguições. Nós temos aqui a manipulação que eu comentei. Nós temos nesse verso 12, aqueles homens de Deus, aqueles homens que tiveram a revelação, eles estavam sendo manipulados. Vocês sabem que, pelo texto, nós descobrimos que eles acreditaram em Herodes. Eles só não voltaram para Herodes porque foi revelado para eles não voltarem. Herodes ele foi muito sutil. Ele ajudou a pesquisar, ele chamou em secreto, ele foi convincente. Ele tentou manipular o povo de Deus. O reino das trevas, ele é sutil, ele tenta manipular também. Nós temos também que estes homens de Deus, eles tiveram que mudar a sua trajetória. Por divina revelação, foi dito para eles não voltarem para Herodes, e eles tiveram que fazer um caminho que eles não esperavam. Servir a Jesus, muitas vezes, significa tomar caminhos que nós não queremos, por causa das perseguições, por causa das aflições, por causa das tribulações. Aqueles homens não iriam fazer a rota que eles escolheram. Eles tiveram que mudar de direção, por causa da presença de um rei maligno. Nós temos ainda a família de Jesus tendo que fugir à noite. Nós lemos no verso 13 e 14, aí de Mateus capítulo 2. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Vocês repararam essas palavras? Pega o menino e foge. Herodes vai procurar matá-lo. E de noite ele saiu. O texto sugere uma fuga às escuras. Enquanto muitos pregadores triunfalistas dizem que o povo de Deus não sofre. Eu já fui de uma igreja que dizia assim, aceite Jesus e não sofra mais. Eu já fui de uma igreja que dizia, aceite Jesus e não sofra mais, o que é uma grande mentira. Nós temos aqui o sofrimento presente na família de Jesus, que tem que fugir, que tem que se exilar, que tem que sair à noite escondido. Deus não matou Herodes naquele momento.
Esse Herodes vai morrer depois. Eles precisam fugir. Não é só Jesus que foge, a família de Jesus tem que fugir. Uma noite chegou. A noite, que é o símbolo da luta, é o símbolo da angústia, é o símbolo da tribulação. Lembra do Salmo? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite chega para a família de Jesus. Você é família de Jesus? Lembra que Jesus disse: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aqueles que escutam a minha palavra. Essa é minha mãe. Estes são os meus irmãos. Você é família de Jesus. Muitas vezes a família de Jesus precisa fugir. Muitas vezes uma noite tempestuosa, angustiante, de incertezas chega. Aqueles que andam com Jesus sofrem com Jesus. Nós vemos ainda que eles precisaram se refugiar no Egito, viveram refugiados. Mas eu quero falar um pouquinho da vitória dos súditos de Jesus. Se os súditos sofrem com Jesus, eles estão no caminho certo, porque Jesus sofreu, mas Jesus venceu. Andar com Jesus, muitas vezes, é passar por sofrimentos, mas na expectativa do cuidado de Deus. Nós vamos encontrar que esses súditos andavam por fé e não por vista. Vamos reler o versículo 11. Tem aqui um trocadilho implícito, apenas implícito. Então não seria um trocadilho, né? Nós temos assim, entrando na casa. Não é manjedoura, eles entraram na casa. Não é estábulo, né? Não, ninguém entra na manjedoura, coloca só o menino Jesus, né? Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se o adoraram. Igreja, eu quero que vocês reparem no que significa fé, andar por fé e não por vista. Esses magos saíram de uma região muito distante, do Oriente, muito longe, na expectativa de encontrar um rei. Eles chegam na capital, Jerusalém, e eles visitaram, não está escrito, mas está implícito, que eles visitaram o palácio de Herodes. Eles falaram com Herodes. Herodes os chamou secretamente. Eu digo para vocês com 99% de certeza que eles foram no palácio de Herodes. Se eles não foram, no mínimo eles viram o palácio de Herodes. Eles viram o rei Herodes. Eles viram os soldados de Herodes. Eles viram a coroa de Herodes. E agora eles vão para casa. Uma casa pobre, uma casa simples, uma casa humilde. E eles não adoraram o rei Herodes. Eles adoraram o menino. Porque eles não andavam pela vista, eles andavam pela fé. Imagina o contraste de ver o grande palácio de Herodes e depois entrar na humilde casa de Jesus. Eles não pensaram duas vezes. Prostraram e adoraram. Porque os servos de Jesus, eles não andam por vista, mas eles andam pela fé. Nós vamos perceber também que o povo de Deus é aquele que é ajudado até pela natureza. Nós lemos no versículo 2, o texto vai dizer assim: e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Veja que eles não falaram assim, nós vimos uma estrela. Eles dizem, nós vimos a sua estrela. E por mais que alguns historiadores, alguns pesquisadores, até comentaristas bíblicos, eles gostam de associar essa estrela a um cometa, a associar a algum evento da natureza, mas é um texto muito misterioso, porque eles viram a estrela sumiu. E quando eles deixam o rei Herodes, a Bíblia diz que a estrela reapareceu. E essa estrela parece um GPS, porque essa estrela ela vai parar em cima da casa do menino. O texto vai dizer que a estrela para. Vamos ler o verso 9? Olha que bonito. Nós lemos no verso 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Olha para o céu.
E tenta imaginar a estrela parada em cima de uma casa. Parece que é algo muito próximo. Não parece que é um cometa, porque o cometa passa e acabou. É algo muito mais misterioso que esse texto está trazendo. Mas a natureza está de alguma forma trabalhando e ajudando. Nós não sabemos explicar todos os detalhes, mas nós sabemos que a sua estrela, a estrela de Jesus, nós gostamos de falar estrela de Belém, mas na Bíblia é dito a sua estrela, é a estrela de Jesus. Ele é o Criador, Ele é o dono da natureza, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é rei não só dos homens, Ele é rei da natureza. Nós vamos ler que o próprio inimigo acaba ajudando os servos de Deus. Nós já lemos, eu nem vou reler, mas lá no verso 4 nós lemos que o rei Herodes convocou os escribas e sacerdotes. Muitas vezes, aqueles que são inimigos do povo de Deus acabam prestando serviços para o povo de Deus. Não sei se vocês repararam na pregação, na última pregação do pastor Fernando, mas ele mencionou lá no texto de Lucas, quando diz que por ordem do decreto de César Augusto, José, ele teve que sair da sua terra e ir para Belém. Lembra que o pastor Fernando mencionou? E num decreto de César Augusto, ele fez cumprir, sem saber, a profecia de que o Messias nasceria em Belém. Pois por esse decreto, Maria teve que ir para Belém e Jesus nasceu lá. Muitas vezes, os inimigos do povo de Deus prestam serviços para o povo de Deus sem nem saber. Igreja, nós temos os servos de Deus contando com a ajuda das Escrituras. Nós temos lá no versículo 5 e 6, está escrito que foi dito para eles, olha, é em Belém que vai nascer o menino, porque está escrito, e tu, Belém, de modo nenhum é a menor de Judá, porque de ti vai sair o guia que vai apacentar o meu povo Israel. E nós temos uma ajuda de seres sobrenaturais. Eu quero que vocês leiam comigo o versículo 12 e 13. Mais uma vez. Tendo eles partido, eis que apareceu, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse. Vamos parar aí. Igreja, nós temos os magos sendo avisados em sonho. Nós temos José sendo visitado por um anjo. Os servos de Deus, os súditos do Rei Jesus, eles são servidos pelas hostes celestiais. Atos milagrosos e portentosos de Deus aconteceram e acontecem em toda a história da igreja. Nós temos um Pedro que estava preso e o anjo vem e as algemas caem. A porta da prisão se abre e ele o conduz para a rua. Nós temos a presença do Senhor, o quarto homem da fornalha, que andava com Sadraque, Mesaque e Abednego e os protegia da chama da fornalha do rei da Babilônia. Nós temos o Daniel na cova dos leões. Nós temos homens de Deus sendo socorridos e ajudados durante toda a história. É verdade que homens de Deus morreram, como Tiago, que morre ao fio da espada. Mas nós temos homens de Deus como Pedro, que foi liberto também. Nós temos homens de Deus que são feitos prisioneiros, sofrem agonia, como João na ilha de Pátimos. Mas lá na ilha de Pátimos ele é visitado pelo próprio Jesus. O povo de Deus é um povo que sofre com Jesus e vence com Jesus. Nós contamos com a ajuda divina. Eu não sei a circunstância, nem a maneira, nem os motivos que só Deus em sua soberania o sabe. Porque muitas vezes nós passamos por aflições e não vemos nenhum milagre, apenas o fortalecer da fé para suportar as aflições. Mas muitas vezes nós vemos anjos do Senhor que se acampam ao redor dos que os temem e os livra do mal. Nós vemos muitas vezes a intervenção divina livrando os servos de Deus e servas do Senhor. Nós somos aqueles que sofremos com o rei
e vencemos com o Rei. Com o Rei vencemos, com o Rei triunfamos. Em Mateus capítulo 4, está escrito que Jesus foi tentado pelo diabo. E quando acaba a tentação, diz que anjos de Deus o serviam. Nós vivemos esse paradoxo incrível, que é muitas vezes tentação, sede e fome no deserto, seguido por cuidado de anjos do Senhor, da mão do Senhor, do cuidado do Senhor, dos milagres do Senhor. Quando o novo rei chega, seus súditos sofrem com ele, mas vencem com ele também. Eu quero ainda mencionar uma última coisa. Quando os servos do Senhor, esses talvez três, né? Não é mencionado o número, mas esses magos, eles oferecem os presentes para Jesus. Não está escrito, mas muito provavelmente aquele ouro serviu para financiar a fuga para o Egito. Nós lemos no versículo 11, vamos reler o versículo 11, tem duas coisas para falar desse versículo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Igreja, eu quero ler uma frase de Charles Spurgeon, que foi conhecido como príncipe dos pregadores. Ele disse assim: aqueles que buscam a Jesus o verão. Nós temos esses magos que vieram de longe. Eles vieram de longe, seguindo uma estrela, chegaram na capital, falaram com o rei Herodes, falaram com o escriba, com o sacerdote, foram para Belém. É muita andança, mas eles buscavam. Spurgeon escreveu assim: aqueles que buscam a Jesus o verão. E depois ele diz: aqueles que realmente o verem o adorarão. Os magos, eles não resistem, eles se prostram e eles adoram. Aqueles que verem Jesus não vão resistir, vão adorar o Senhor Jesus. E uma última coisa que Spurgeon escreve: aqueles que o adoram consagrarão seus bens a Ele. Então, aqueles que buscam a Jesus o verão. Aqueles que realmente o verem o adorarão. E aqueles que o adoram consagrarão a Ele os seus bens. E estes bens, não está escrito, mas dado a pobreza que se entende da família de Jesus, provavelmente esses tesouros foram propícios para a fuga para o Egito. Foram usados na fuga para o Egito. Olha o cuidado de Deus, que estava nos detalhes, nas mínimas coisas. Igreja, eu quero concluir essa mensagem. Eu não sei se é a última mensagem de Natal, não sei se o pastor Fernando ainda vai falar na quarta-feira de Natal, mas eu quero falar de um Natal realizado, um Natal que significa que o rei chegou. E esse rei, quando chega, o rei das trevas perdeu, o dragão foi derrotado. O rei maligno, ele pode ficar enfurecido, ele pode se levantar, ele pode combater, ele se sente incomodado, mas o novo rei triunfou. O novo rei sofreu, mas foi cuidado e foi vitorioso. E a vitória dele significa a vitória dos seus súditos. Portanto, esteja do lado do rei Jesus. Estar com o rei Jesus é ter o Natal realizado como a chegada do rei da nossa existência, da nossa vida. Eu convido você, que ainda não creu em Jesus como o rei, como soberano, a entregar a sua vida agora e dizer: Senhor, eu quero que tu sejas rei da minha vida. Senhor, eu quero te servir. Eu quero devotar a minha vida a ti. Eu quero convidar a igreja a adorar, como fez esses magos, se prostrar e reconhecer e falar: Senhor, tu és o rei bem-vindo, tu és o rei que chegou e dominou o meu coração.